E o tema da mensagem de hoje é seja intenso, como Jesus é. Na verdade, quem não consegue ser intenso é quem não ama. Quem ama é intenso. Quem ama não mede esforços, quem ama não busca os seus próprios interesses. Quem ama tem coragem de renunciar, quem ama não tem medo. Quem ama não pensa só no que quer. Quem ama abre mão de si para que outra pessoa se sinta bem. Quem ama, só quem ama, consegue ser intenso sempre. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho. Não tinha outra maneira a não ser intenso demais para tomar uma atitude dessa. Quem ama não consegue ser mais ou menos. Quem ama não consegue fazer algo raso demais. Quem ama, só quem ama, consegue ser intenso e radical. Talvez alguém está te olhando dizendo assim, nossa, você é muito radical. É porque você é intenso demais para sentir um amor tão grande e não expor isso. Não é que você quer expor, você só não consegue conter esse amor dentro de você. Que exemplo de intensidade é o amor de Deus. Jesus foi tão intenso, tão obediente. Jesus amou tanto que se entregou. Jesus se doou por um povo que ainda nem conhecia ele, que somos nós hoje. Jesus foi tão intenso ao ponto de morrer, e não qualquer morte de cruz, por um povo que dizia que o amava, um povo que o seguia, um povo que o acompanhava. Aonde Jesus estava, sempre tinha uma multidão que acompanhava ele, mas os mesmos que ele curou, os mesmos que ele deu visão, paralíticos que voltou a andar, e aqueles também que não sabiam, que nunca tinham experimentado antes o que era andar, porque já eram paralíticos de nascença, experimentaram o que era andar, experimentaram isso por causa de Jesus. Quantos leprosos Jesus curou, pessoas que não tinham convivência com outras pessoas por causa da lepra, pessoas que se afastavam dessas pessoas, que não deixavam nem se aproximar por causa da lepra que eles tinham. Jesus trouxe a convivência deles. Quantas pessoas que ele ressuscitou apenas com uma palavra, ele nem precisava estar no local. Não tem como falar de amor se não falar de intensidade. Não tem como falar de Jesus se não falar de uma pessoa intensa como ele era e como ele é hoje. Aquele ladrão da cruz olhou e disse, mestre, você não precisa estar aqui. Você não precisa estar passando por isso. Salva-te a ti mesmo. Desce da cruz. Mas havia uma necessidade, uma intensidade dentro dele. Jesus é intenso demais. Jesus é intenso demais em tudo que ele fez, em tudo que ele faz hoje na nossa vida. Os mesmos que ficavam gritando atrás de Jesus. Os mesmos que andavam atrás de Jesus dizendo, mestre, mestre, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A mesma multidão que acompanhava Jesus, que seguia ele, os mesmos também disseram um dia, solte Barrabás, solte esse ladrão e prenda Jesus. Solte Barrabás e prenda Jesus. Como assim? Como assim? A gente não consegue entender. O nosso coração não consegue entender que amor é esse, que intensidade é essa, de mesmo ver o povo escolhendo Barrabás e pedindo para prendê-lo. Mesmo assim, a intensidade era tão grande, o amor não consegue mudar. E mesmo assim, ele se entregou. Os gritos eram, solte Barrabás e prendam esse Jesus. Eu quero te dizer que os gritos desse povo, a escolha do povo, não altera o propósito que ele tinha e que ele veio para cumprir. A promessa que ele tinha na nossa vida, o propósito dele seria cumprido, independente da escolha do povo. Ele já sabia que o povo escolheria Barrabás. Ele já sabia que o povo iria rejeitá-lo. Mas mesmo assim, ele decidiu amar. O amor é uma decisão. O amor é uma decisão, sim. O amor é uma escolha. A intensidade era tão grande que a atitude dele não poderia ser menos do que aquilo que ele sentia, amor. E o que eu quero te dizer com isso é que só consegue ser intenso quem ama muito, muito. Em Apocalipse 3,15 diz, você não é frio e nem quente. Quem dera que você fosse frio ou que você fosse quente. Mas porque você é morno, eu vomitar-te-ei da minha boca.
Você tem noção? Uma pessoa que não é quente, pra mim, é morta, não é intensa. E é isso que o Senhor está dizendo, seja intenso em tudo que você sentir. Em tudo que você fizer, seja intenso. Você não é frio, você não é quente, você é morno. A vontade que eu tenho é de vomitar da minha boca. Aquele que não é intenso. Morno é aquele que é mais ou menos. Aquele que é tanto faz. Aquele que pra ele tá bom demais do jeito que ele tá. E pra terminar, eu me lembro daquela mulher que tinha nas suas mãos perfume mais caro, um nardo puro, caríssimo, de grande valor, mas aquela mulher, ela era tão intensa no que ela sentia, no que ela carregava dentro de si, no amor que ela tinha por Jesus. Ela não pensou no dinheiro que ela gastou, ela não pensou no quanto ela poderia perder, ela não pensou nas pessoas que estavam ali na festa, naquela reunião, ela não pensou quem iria falar mal dela, ela não pensou as pessoas que poderiam criticá-la pela atitude que ela estava tomando, ela não pensou que as pessoas poderiam falar dela. E quando muitas pessoas, até os próprios discípulos, viram o ato dela, de se lançar aos pés de Jesus, de derramar um perfume caro, muitos questionaram, para que ela está fazendo isso? Não tem necessidade dela estar gastando tanto dinheiro. Foi isso que eles falaram. Tem pessoas que vão olhar também para você e vão te julgar dizendo, não tem necessidade dela ser intensa dessa maneira. Tem pessoas que vão te olhar e vão te julgar por aquilo que você é e pela sua intensidade em Deus. Não vão te entender, não vão compreender a tua intensidade, não vão entender porque você adora dessa maneira, não vão entender porque você chora dessa maneira, não vão entender porque você se entrega dessa maneira, porque pra você, ou você entrega tudo ou você não entrega nada. Você não sabe ser outra pessoa a não ser intenso e a não se entregar de verdade. Sabe por quê? Porque só você sabe da onde o Senhor te tirou, porque só você sabe os livramentos que Deus te deu, só você sabe os livramentos que Deus deu dentro da sua casa, só você sabe da onde a mão do Senhor te resgatou. Aleluia! Então quem está olhando de fora e julgando não tem noção do que você já viveu para hoje você estar aqui.